Irmãos e irmãs, celebramos então esse 30º domingo do tempo comum, esse tempo que é um convite a cada um de nós a nos colocarmos nos passos de Jesus, caminharmos com Ele, para descobrirmos quem Ele é, para que também nós possamos um dia dizer, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, é o Deus mesmo que veio estar conosco, pelo bem que Ele fez e pelo bem que Ele faz na vida de cada um de nós. Entretanto, a liturgia da palavra hoje, num primeiro momento, eu penso que ela é um pouco desconcertante. E é bom que a palavra de Deus nos desconcerte. É bom que a palavra de Deus nos provoque. Porque se não nos provoca, se não nos desconcerta, nós vamos assumindo uma postura um pouco parecida com o do fariseu, né? Que já estamos prontos, que agradecemos a Deus por não ser igual a fulano, a cicrano ou a bertrano. Portanto, é importante se deixar provocar pela palavra de Deus, se deixar desconcertar pela palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus fala a cada um segundo o seu coração, não? Mas para mim, hoje então, e aqui estou para partilhar com vocês, penso que a palavra de Deus nos desconcerta naquilo que a gente pensa ser justo. O justo juiz é Deus Ele mesmo, não somos nós. Ele não nos constituiu juízes, Ele nos constituiu seu povo, irmãos e irmãs, sua família. O juízo cabe a Ele e só a Ele. Então a primeira coisa que eu acho que a palavra de Deus já nos desconcerta nessa liturgia de hoje. Nós não somos juízes uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros. E Jesus fala isso do evangelho de hoje, né? Quando mostra a oração dos dois homens, um que era fariseu, que se achava justo e realmente ele cumpria tudo o que ele falava ali, e um outro que era marginalizado, que é o cobrador de impostos, né? E exatamente, os publicanos, eles eram assim chamados, porque na verdade eles eram vistos como os traidores do seu povo. A gente sabe que no tempo de Jesus, o povo de Jesus, o povo judeu, o povo de Israel, vivia colonizado pelos romanos. Os romanos que determinavam o que os judeus deviam fazer na sua própria terra. E isso para os judeus era o fim do mundo. Porque essa era a terra que Deus deu para eles. Entretanto, os religiosos, os fariseus, se achavam puros. Puros porque cumpriam tudo o que a lei mandava, a lei de Moisés, que é o Antigo Testamento nosso. Sobretudo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que nós temos em comum com o povo de Israel, com os judeus. E então, nesse contexto, os cobradores de impostos eram aqueles que passavam de casa em casa do seu próprio povo, cobrando os impostos para os romanos. Então, eram homens do povo de Israel que trabalhavam contra o povo de Israel. Porque ao cobrar os impostos, pediam sempre mais. Porque também queriam tirar o seu lucro. Como às vezes também acontece na nossa sociedade. Então, se tem alguma semelhança, não é só coincidência. O mal está aí. Então, os cobradores de impostos daquela época eram tidos então como pecadores. E viviam, então, marginalizados do seu povo. E se vocês lembram, Jesus, acho que num dos evangelhos, vai comer na casa de um cobrador de imposto. Não sei se vocês lembram desse episódio. E esse cobrador de imposto, então, é Zaqueu, que vai se tornar, então, Mateus, que vai escrever o seu evangelho. E as pessoas apontaram Jesus, como ele vai comer na casa de um cobrador de imposto. Quer dizer, como ele vai comer na casa de um pecador. Então, é essa postura que eu penso que o evangelho de hoje nos provoca. Porque nós somos chamados a ser santos, mas nós não somos chamados a ser juízes. E tem algumas pessoas que pensam que são mais santas do que as outras. E começam a apontar os outros. E, consequentemente, se esvaziam. Não permitem que o Espírito de Deus possa transformá-los porque já estão plenos, já estão prontos, já estão... e, consequentemente,
perdem a graça de Deus. Por isso a palavra de Deus hoje fala muito sobre os pobres. E não sei se vocês estão lembrados, mas nós da América Latina e do Caribe, há muito tempo temos feito esta opção preferencial pelos pobres, que foi muito mal interpretada por aí, mas que na verdade é da palavra de Deus. Desde lá dos anos 70, a gente tem falado sobre isso, nós da América Latina e do Caribe recentemente, porque antes era só América do Sul, não? Então, a palavra de Deus hoje nos mostra e coloca no centro este pobre que nós cantamos no Salmo, não é? O Salmo dizia assim: o pobre clama a Deus e Ele escuta. Também a primeira leitura já falava, né? Deus não faz distinção de pessoas. Coloca logo a primeira coisa, Deus ama todo mundo. Entretanto, a primeira leitura diz: mas Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Então a liturgia de hoje coloca também no centro da nossa reflexão, né, a pessoa, a figura do pobre como aquele que não está pleno, como aquele que precisa, como aquele que necessita, e todo ser humano necessita da graça de Deus. Ninguém está pronto. E esse foi o erro do fariseu ali na sua oração. Ele já estava pronto, né? Ele não vivia segundo os pecadores, ele cumpria tudo que estava na lei, ele devolvia o dízimo de tudo, ele estava pronto, como às vezes nós pensamos que já estamos. Não aqui, né? Mas em outras comunidades por aí acham que já são todos santos. Aqui eu acho que a gente ainda está caminhando, não é? Mas tem comunidades que é um pouco assim, né? Nós achamos que já estamos prontos. Não desenvolvemos em nós esta necessidade de Deus. O pobre é aquele que precisa, é aquele que falta alguma coisa. Portanto, é o pobre material, né, que aí está fruto das injustiças desse sistema que a gente vive, dessa sociedade que construímos, desigual, onde alguns têm muita coisa e outros não têm nada, que também é uma coisa que aí há muito tempo existe, né? Porque é próprio do ser humano, parece, né, que quando está fechado nele mesmo, não é capaz de partilhar. A nossa justiça não é semelhante à justiça de Deus. E, portanto, a gente é tão desigual. Entretanto, Deus não escuta, não esquece, né, a súplica do pobre. Ele atende. Então, do pobre que é material, como eu falava, mas do pobre que é aquele ou aquela que tem o seu coração aberto para acolher a graça de Deus, que se percebe, mesmo que tenha muitos bens, né, se percebe necessitado dessa graça de Deus. E que, portanto, porque se percebe necessitado, é capaz também de partilhar o que tem, porque vê que os seus irmãos e irmãs também são necessitados. Por isso, irmãos e irmãs, penso que a palavra de Deus hoje é desconcertante. Porque nós temos uma tendência muito grande, e sobretudo nesse mundo em que nós vivemos, nós deixamos que as ideias desse mundo aí penetrasse as nossas comunidades e o nosso pensamento. E a gente tem também se fechado, mesmo nós que somos cristãos, mesmo nós que somos católicos. Nós temos nos tornado indiferentes aos outros, indiferentes aos sofredores. E aí, se vocês viram ou já leram, né, a exortação do Papa Leão, né, que recentemente foi publicado, ele coloca o pobre no centro. E diz que a igreja precisa recuperar esta perspectiva, né? Então, depois vocês podem pesquisar mesmo na internet para ver esse textinho. É um texto pequeno e é muito, muito, muito bom e muito profundo, e que nos ajuda, então, nesse nosso processo de conversão. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos nesta Eucaristia que o Senhor nos dê um coração de pobre, um coração capaz, um coração que se coloca diante de Deus como necessitado, para se deixar preencher por sua graça. Que o Senhor nos dê um coração de pobres, capaz de partilhar o pouco que temos.
que o Senhor nos dê um coração de pobre, capaz de fortalecer a nossa fraternidade. Porque só quando nos falta alguma coisa que a gente se coloca ao lado do outro ou da outra para juntos buscar soluções. Quando não nos falta nada, nós somos totalmente indiferentes uns aos outros. Portanto, eu penso que a palavra de Deus nos desconcerta nesse sentido. Que a gente possa, então, nesta Eucaristia, pedir ao Senhor este coração de pobre para bem viver o seu Evangelho e para ser no mundo de hoje um sinal. Um pequeno raio de sol, como brilha agora, né? Essa semana inteira de chuva, e agora a gente tem um pouquinho de sol, já todo mundo se anima mais, né? O sol que aquece, que faz a vida acontecer. Que esta comunidade, que a nossa comunidade do Senhor Deus Menino, possa ser também em Bicaraí, este pequeno raio de sol que ilumina, que aquece e que faz a vida acontecer. Porque servimos ao Deus da vida. Assim seja. Amém.